Olá! E para este primeiro programa, para esta primeira edição do Com a Palavra no mês de março, o mês da mulher, o Com a Palavra continua e está procurando manter, ainda não chega a ser uma tradição, porque tem pouco tempo, relativamente pouco tempo, 2 anos, mas procurando manter essa escrita daí, que é o quê? Nos últimos 2 anos, as pautas as entrevistas das edições, todas as edições do Com a Palavra no mês de março tiveram como entrevistadas mulheres. Mulheres políticas, mulheres com conteúdo, mulheres que têm o que dizer, mulheres de quem a gente tem muito o que ouvir, e aí sim a gente continua buscando aí manter esta escrita nada mais natural, nada mais pertinente. Ainda mais porque cada dia, infelizmente, a gente vê que não é um assunto superado. Muito pelo contrário, as conquistas, pelo visto, ainda estão muito distantes. Dito isto, temos o prazer de receber aqui, como esta primeira entrevistada desta edição, primeira edição de março, dedicada à mulher, socióloga, pesquisadora da imagem e economia criativa e ativista dos direitos humanos e dos direitos da mulher, e que iniciou em 2022 sua carreira no âmbito eleitoral e de maneira muito significativa. A gente detalha já já. Temos o prazer de receber nesta edição Danúbia Barbosa. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico lisonjeada de estar abrindo, esse projeto que há 2 anos vem fazendo sucesso aqui no programa, de trazer mulheres para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, e isso fico muito lisonjeada com isso. Não por isso, como a gente sempre costuma dizer, fez por merecer. Obrigada. E a propósito disso, inicialmente, para começar efetivamente, eu perguntaria, em linhas gerais, qual a avaliação do início da carreira eleitoral? Já tinha uma carreira política do ponto de vista de ser ativista de direitos humanos, de direitos da mulher, mas eleitoralmente 2022 marcou o início da tua carreira política. Como é que foi esse momento? Qual é a avaliação que tu fazes de 2022? Eu digo que foi um ano muito produtivo e muito promissor. Apesar que a gente ainda precisa andar muito, A estrada é muito longa, Eu digo que só foi o primeiro passo da caminhada. 2018 foi o pontapé, mas ainda lá por trás, Eu fui candidata a vice na chapa majoritária para o governo, então, sozinha, eu digo, tocando a carreira solo, é 2022, E aí começa com a eleição para o governo interino e depois, logo após, a minha candidatura para deputada federal, que foi uma candidatura, assim, que eu digo que eu aprendi muito, Eu amadureci muito. Você conseguir andar por vários municípios desse estado, conversar com pessoas, conhecer seus anseios, conhecer suas necessidades, seus desejos e tentar materializar isso, eu digo que é algo quase que surreal, porque assim, os desejos são muitos, as necessidades assim, são necessidades desde as mais básicas, que teoricamente a gente na capital não poderia nem imaginar que existisse alguém que não tem energia elétrica ainda no estado de Alagoas, que não tem água potável nas suas torneiras. Então, assim, eu digo que é um sonho que a gente ainda continua lutando para materializá-lo. E completando, e colocam num candidato a um cargo legislativo, que isso seria responsabilidade do executivo, colocam nos ombros desse candidato, já que é a pessoa que está chegando lá, a única pessoa, a única voz a quem eles têm para reportar isso, colocam nos ombros toda essa responsabilidade. A gente tem um problema sério, que é o problema da educação formal, E a gente não entende bem como é que funciona o Estado, A gente não sabe das obrigações. O que faz um prefeito, o que faz um vereador, o que faz um deputado federal. Então, quem chega lá que pode ecoar essa voz da comunidade, fora da comunidade, então, para eles é tipo assim, é um grito de liberdade. Então, se alguém conseguiu chegar lá e conseguir levar os meus anseios para toda a sociedade e a gente conseguir ser atendida, então está valendo, assim, não importa como é que se dá o funcionamento do Estado nos bastidores. Então, eu preciso ser ouvido, eu preciso ter alguém que consiga me ouvir.
Como é que, a propósito disso, como é que saía desses contatos assim? Como é que saía a cidadã, a ativista e também a pessoa Danúbia Barbosa após um contato como esse? Com energia ou com aquele peso assim, com aquela indignação ou até com aquele baixo astral de ver, como você falou, coisas que não imaginava que as pessoas não tivessem? Então, é um mix, né? Você sai um mix de tudo, porque assim, você, enquanto cidadão, você sai revoltadíssima, né? Para que eu pago meus impostos, para que eu pago... Enquanto ativista, isso lhe move a querer mover o mundo. É uma forma utópica falar isso? Mas você sente garra e coragem de querer mover o mundo. Eu quero mudar a vida das pessoas. Se eu cheguei até aqui, eu posso transformar. Eu estou transformando a minha vida. Por que será que eu não posso transformar a vida do outro? Então, você sai um mix. E você sai ao mesmo tempo entristecida, porque você fica se perguntando como é que a gente tem uma comunidade esquecida, né? Em pleno estado de Alagoas, que só tem 102 municípios. Então, que teoricamente, olhando da forma como gestora, você vê que é uma coisa muito simples de resolver. Mas o que é que implica, né, não conseguir resolver isso? Então, assim, eu digo que eu saí da campanha com vontade de adentrar mais o interior e querer fazer mais e transformar cada vez mais a vida das pessoas. E também, como ela mesma já citou, aquela questãozinha que eu mencionei no começo, que foi a candidatura à governadora interina em abril, logo depois, que foi vencida pelo então deputado estadual Paulo Dantas, que veio a ser governador. Como é que foi essa experiência? O que ela te trouxe? E o que eu já perguntei isso na vez em que nós a tivemos aqui como então candidata a deputada federal, mas nunca é demais recolocar. O que te moveu naquele momento? Como é que foi um registro? Foi a única mulher entre os 7 candidatos a pleitear. Exatamente. Então, o que me moveu foi justamente isso, a ausência das mulheres na disputa de poder, né? A gente tem um problema muito sério, que não é particularmente daqui de Alagoas, mas em Alagoas a gente se agrava pelas estruturas políticas ainda pautadas no coronelismo, mas assim, a gente tem mudado muito essa situação. Naquela situação em particular, não existia nenhuma mulher, mesmo tendo 4 mulheres na época na casa, 4 ou 5 mulheres na casa, e ninguém tinha se candidatado. Então, aquilo começou a me chocar. Como assim? Como que numa disputa dessa tão importante e única no estado de Alagoas, a gente não tem nenhuma mulher representando, nenhuma mulher brigando lá pelos seus direitos, nenhuma mulher querendo fazer valer, né, a voz e o poder da mulher. E aí eu fiz a inscrição, que foram em 2 etapas. Uma primeira foi interrompida juridicamente. Na segunda etapa, eu continuava sendo a única mulher inscrita, e aí, só que na segunda vez a gente precisava ter uma chapa, e aí um companheiro meu de partido resolveu compor a chapa também. Eu digo que ele quis comprar a briga também e ir junto, e a gente fez história, eu digo que 2 vezes. Por ser a única mulher e porque tem uma chapa puro sangue, né? Porque era a chapa de 2 jovens negros vindos da periferia. Então, mostrando também que a mulher tem que tomar o espaço de poder que ela quiser, e o jovem da periferia com educação, ele também pode chegar onde ele quiser. E depois, de qualquer forma, também teve uma projeção que foi significativa para a campanha. Ou não tem essa relação causal? Quando chegou na campanha, ninguém sabia, ou não havia ninguém que soubesse que Danúbia Barbosa tinha sido aquela candidata. Não, teve uma repercussão assim que a gente nem esperava, né? Desde após a gente ter ganho, a única chapa a ter ganho votos sem sermos deputados. Então, assim, houve uma repercussão muito forte. E isso também repercutiu muito na campanha. Então, em alguns lugares eu até me surpreendia quando eu chegava. Você foi a única mulher candidata na eleição do governador Tampão, que eu não gosto muito dessa expressão tampão. Eu acho que interino é a palavra-chave para essa situação. E aí começou a se perguntar, e o que você faria, né? Porque a gente não teve tempo ali de mostrar propostas, nada. Então, e se vocês ganhassem, o que é que vocês fariam? E aí terminou sendo também um aporte
para a campanha eleitoral. Eu digo, claro, dando as devidas proporção, para o governo seria executivo, no meu caso, será o parlamento, é outra história. Mas, assim, algumas propostas caminham juntos, cada uma na sua devida proporção. A gente vai para um intervalo, já já retorna. O Braskem Explica está no ar. E hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, como a gente volta a dizer, com a palavra, o primeiro deste mês de março, e assim como as demais edições serão todas dedicadas a termos aqui mulheres políticas, mulheres de quem temos muito o que ouvir e, sobretudo, aprender. Nesta edição, a gente está recebendo que foi candidata a deputada federal pelo Avante e antes candidata a governadora interina também pelo partido, socióloga Danúbia Barbosa, com quem a gente abordou essa questão de como é que foi 2022. Mas só para esgotar isso daí, uma questãozinha que eu acho que vale para a gente dar o fecho nessa questão. E se, vamos fazer uma futurologia, e se tivesse conquistado virasse governador? Nós já pensávamos desde que montou a chapa, mesmo sabendo que era uma possibilidade remota. Mas, assim, tínhamos propostas para ser executadas dentro do curto espaço de tempo, né? Porque, além da questão de toda a articulação política, de toda a capilaridade que você precisava ter com a Assembleia, a gente não teria tempo para fazer grandes mudanças no estado de Alagoas. Mas, assim, coisas bastante pontuais a gente iria conseguir fazer. A gente fez uma projeção que conseguiríamos fazer em 6 meses. Então, era em cima desses 6 meses que nós iríamos trabalhar, que era o que tínhamos, né? E aí, possivelmente, uma tentativa de entrar na eleição, né, na chapa majoritária, para a gente conseguir essa reeleição. Mas ficou no si. E continuidade. 2022, como você falou, 2018, né, foi o início, mas a consolidação mesmo de chegar ao âmbito eleitoral se deu em 2022, logo em 2 oportunidades, mas regressou à condição, sem desmerecer, de apenas ativista ou continua com a pretensão de chegar a um cargo eletivo? Me refiro a 2024. Eu digo, quando a mosquinha da política encosta na sua pele, é difícil você conseguir regredir, né, e voltar a ser ativista. Lógico, existe vários fatores que lhe desmotivam, né, da questão da política em si, partidária, da disputa eleitoral. Mas isso não faz com que a gente queira sair da luta, entendeu? Estamos trabalhando para isso, né? Estamos tentando desenvolver alguns projetos, tanto aqui em Maceió quanto fora de Maceió, né? A gente está priorizando, por enquanto, a grande Maceió. A gente não tem uma capilaridade para pegar ainda o estado todo, mas, de acordo com a viabilidade desse projeto, possivelmente seremos um nome para 2024. E aí, só para ser incisivo, estamos no papel da gente em Maceió. Em Maceió. Em Maceió, onde eu nasci, sou criada,
estudei a vida toda, apesar de ter uma boa ligação com a região agreste, com o sertão, a minha casa é em Maceió, e aí, por enquanto, estamos privilegiando o projeto Maceió. Futuramente estaremos envolvendo no Agreste e o Sertão também. E dentro deste projeto, como você falou também, até auferindo os ganhos obtidos pela projeção da candidatura a governo, poderia ser um cargo majoritário? Digo, para ser mais simples, prefeita? Não, candidata. porque sim, por enquanto não, assim, a gente ainda não começamos as conversas no partido ainda se a gente vai ter um cargo majoritário, se não vamos ter cargo majoritário. Mas fica o nome para 2024, né? O cargo aí a gente vai conversar, vamos ver o que possivelmente a gente possa fazer. Isso aí é uma decisão de partido, do grupo, é uma decisão de alguém que se colocou e já conquistou esse espaço na política, já se consolidou, de Danúbia Barbosa, ou é uma decisão que viria de fora? Eu pergunto, por exemplo, em relação ao seguinte: você já coloca, olha, eu serei candidata, a que vamos conversar, mas que serei. Será. Sim, mais ou menos... é exatamente isso. Só que, assim, a gente tem um partido extremamente plural e é um partido também que tem diálogo. Então, assim, a gente vai conversar, vamos negociar, vamos ver as posições. E aí, possivelmente, meu nome já está posto. Agora, o cargo, a gente vai começar as tratativas, as discussões, para ver qual é o cargo que a gente postula em 2024. Muito bem. Tem um prazo para se chegar a essa definição? Obviamente que os prazos eleitorais, prazo de registro, candidatura, aquelas são outras questões. Sim. Mas algo que os partidos colocam, porque, entre outras coisas, é preciso fazer aliança, seguir a legislação eleitoral. Ou até um prazo para a própria pessoa. Olha, eu dou para o partido o prazo tal para eu poder me resolver. Tem muita gente que coloca nesse seguinte sentido. Como é que está a situação? Na verdade, as conversas entre os partidos já começaram, né? Na verdade, desde o apagar das luzes em 2000, está tendo as tratativas, os acordos. Mas, assim, no geral, definição de cargo a gente ainda não tratou. A gente, por enquanto, ainda está tratando das legendas, dos acordos, quem dá a mão a quem solta a mão de quem. Então, a gente ainda está por esse caminho. Eu acredito que até o final do primeiro semestre, a gente já teve a ter uma configuração prévia, né, do que seria 2024. Neste momento, o nome Danúbia Barbosa, a política Danúbia Barbosa, está ligada ao grupo do governo. Isso. E assim deverá seguir, a relação está se estreitando ou está se diluindo um pouco? O que a gente poderia dizer? A política, eu digo que a política é muito dinâmica, né? Você acorda de um jeito Exato. E dorme de outro. Né? Então, ou assim... então, muito, como se diz muito de política, desculpa a interrupção, muitos políticos já dormiram numa condição, ou seja, eleitos e acordaram. Então, a política é muito dinâmica. Então, a gente vive essa dinâmica da política do cotidiano. Então, assim, eu não posso dizer a você agora que vou, não vou, sou, não sou. Certo. Então, isso é uma coisa que a dinâmica da política ela vai dizendo e vai te levando pelos caminhos que você acha que é correto ir. Ou seja, o grupo ainda não está definido. Não, o grupo com o qual se aliar não está definido. Apenas que haverá um projeto que Danúbia Barbosa estará presente na eleição de 2024. Com as mesmas plataformas, com esse mesmo perfil de plataforma, há alguma adaptação muito significativa a ser feita do que se apresenta para o âmbito estadual para o municipal, ou é a mesma coisa, ou até menor? Não, a nossa base é a mesma. Os projetos eles vão tendo outras dinâmicas, porque a vida social vai dando outra dinâmica. Então, a gente sabe que Maceió tem problemas muito específicos de Maceió. Então, a gente vai trazer toda essa problemática para esses problemas macros e a gente conseguir, pelo menos, diminuir esses problemas. Né? Por mais que tenha se andado, Maceió ainda tem um problema muito sério, que é a da locomoção. A gente tem problemas tipo o plano diretor da cidade, sim, que não foi discutido ainda. Então, a gente tem vários problemas que a gente está nesse projeto macro tentando adequar as nossas temáticas
e futuramente criar grupo de estudo sobre isso, né? Trazendo a sociedade civil para poder discutir e saber o que de fato a sociedade civil quer com relação a esses problemas. Ok. Dito isto, a gente vai para mais um intervalo, já retorna. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, né, tendo como entrevistada aqui, relembrando, neste mês de março, o Com a Palavra será dedicado a termos aqui entrevistadas mulheres. Não é uma questão de segmentação apenas, não é uma questão de seguir um calendário. Não, é um momento em que a produção, em que a pauta do Com a Palavra se dedica especificamente mais a este tema, ao tema da condição feminina, que, como eu falei no começo, está muito longe de ser equacionada, resolvida, de ter os anseios das mulheres minimamente atendidos. E por isso a gente, e entre outras coisas também, e sobretudo, são entrevistadas, como tem sido nos últimos 2 anos, que têm a dizer, de quem temos muito a ouvir e também a aprender. Nessa edição, temos o prazer de ter aqui a ex-candidata a deputada federal e também a governadora Danúbia Barbosa do Avante, que já colocou no bloco anterior. Vai colocar seu nome em 2024. Cargo ainda não definido, mas vai colocar. E agora, chegando mais a um âmbito nacional, que é como a gente segue mais ou menos a pauta, pensado o programa, mais local, depois e nacional. Uma das coisas que me marcou aqui na última entrevista que nós tivemos, quando estavas pleiteando uma vaga na Câmara dos Deputados, foi o seguinte, é um bordão, mas é muito significativo. Mulher vota em mulher. E se reforçou aqui em relação à questão da votação para o governo, no segundo momento, que eram pessoas de periferia e negros. E aí eu pergunto, como é que você vê essa evolução, como é que você vê a situação hoje? A gente mudou, está num novo governo, está animada com isso, está apreensiva, não mudou nada, como é que você vê essa circunstância nacional? Aquele bordão que eu digo que já ficou muito uma praxe, né? Mulher vota em mulher. Infelizmente, a gente não consegue ter o 100% da afirmação, né? Porque era para a gente ter muito mais mulheres no parlamento, era para a gente ter muito mais mulheres ocupando todos os espaços de poder. Mas uma coisa me anima, se a gente olha a configuração do Estado alguns anos atrás e hoje a gente vê no Estado, pelo menos no Estado de Alagoas, a gente vê o secretariado com a sua maioria mulheres, então, olha só, a gente já consegue já mudou sentir, alguma coisa. E a gente já consegue sentir isso efetivamente, a gente já consegue ver algumas políticas públicas funcionando em cima disso. A mesma forma no âmbito nacional, a gente hoje tem várias ministras mulheres, então assim, a gente já começa a respirar um pouco mais e pensar que é possível eu ter um país com mais mulheres no comando, um estado com mais mulheres no comando, um município com mais mulheres no comando. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, é uma mulher pegando na mão de outra mulher, levantando essa mulher e mostrando que é possível sim essa mulher
ocupar e que é possível, sim, ela votar em outra mulher e se sentir representada por essa mulher que ela votou. E, com isso, a entrevistada já queimou a pergunta do entrevistador, mas faz parte, mostra a sintonia, que era justamente o que eu ia perguntar. Essa circunstância foi ou não foi alcançada? Ela já disse que não. E aí, em decorrência disso, para não perder a pergunta, eu acrescento: isso te causa indignação, revolta mesmo, ou aquele sentimento de que não, é preciso fazer mais, ou aquela coisa: mulher, por que não votou numa mulher? Por que votou num homem? E pior, em algumas situações, como a gente tem colocado, em alguns homens que têm práticas misóginas e até machistas. Exatamente, assim, a gente tem que levar em consideração o histórico, né, da educação brasileira. A gente ainda está tentando desconstruir, né, uma educação machista, porque durante todos esses anos a educação só reforçou o machismo, né? Que lugar de mulher na cozinha, que a mulher é do âmbito privado e o homem é do âmbito público. Então, quando uma mulher ela vai para o âmbito público, ela às vezes é mal vista e eu digo que na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários, ela é louca. Né? Porque é alguns nomes que eu recebo. Ah, você é louca, você só pode ser louca. Ai, tanta coisa para se resolver. Você vai estar preocupada com as questões públicas. Claro, nós somos um ser social, fazemos parte de uma sociedade. Temos, sim, somos uma parte representativa dessa sociedade. Precisamos, então, assim, a gente precisa mudar a educação, né? A gente precisa mudar o olhar da mulher em ver outra mulher. Outra mulher não é rival. A outra mulher é a pessoa com quem ela pode se espelhar e contar. Porque algumas políticas públicas para as mulheres, os homens jamais vão conseguir pensar. Sobre questões de natalidade, questões do âmbito do trabalho, questão do âmbito da família e outras questões mais, não tem como o homem pensar. Só porque a mulher não viveu. Não tem lugar Algumas de das fala. limitações, inclusive, que tu colocaste aqui na última entrevista, muito significativo. Não tem lugar de fala, então você não tem para onde você querer que um homem lhe represente. Um homem machista vai pensar nas suas questões de saúde enquanto mulher? Não. Ele vai estar preocupado com projetos de laqueadura, ele vai estar preocupado com questões de dignidade menstrual. Vários problemas que envolvem a mulher. Então, não tem como. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu digo que é um trabalho que é a coisa mais pesada, que é o trabalho de conscientizar, né? O trabalho de conscientizar, eu digo que é o trabalho mais pesado de todos. Porque informação, a gente hoje tem informação para todo lado, mas você conseguir transformar isso em conhecimento e fazer com que isso dê uma consciência de necessidade para o indivíduo, é um trabalho mais pesado. E circunstâncias práticas que se mostram, que o noticiário traz aí, deixam mais essa indignação, ou até são de levar a mão à cabeça e dizer: minha nossa, o tamanho do problema é muito maior. Cito duas delas, por exemplo, lá na região sul, uma vereadora que denunciou problemas referentes aos golpistas foi sumariamente cassada na sua a vereadora lá em Santa Catarina. Já um vereador no Rio Grande do Sul que fez falas absolutamente machistas, racistas e xenofóbicas, pediu desculpa e continua vereador. Por outro lado, temos no Maranhão a secretária da Mulher para dizer que tem mulheres, como aparece ao lado de duas de suas empregadas e elas descalças. Isso daí te mostra, é muito mais o que fazer, não há como conscientizar. O que te causa? Eu digo para os meus sobrinhos, né, que quando você tem uma certa idade, eu digo, quando você já passou dos 60 anos, é muito difícil você desconstruir a cabeça desse indivíduo, porque ele vem de uma estrutura social formada que, por mais que você fale que a prática não é essa, ele vai dizer que a vida toda ele viveu assim e está certo. Mas uma pessoa que tem menos que 60 anos, ela pode se desconstruir, sim, dessas coisas que levaram, que ela criou como verdades,
como o caso da secretária lá, com as duas domésticas descalças. Então, assim, a gente tem um apelo ainda, assim, por manter a base escravista, a base machista. E quando a gente sabe que, infelizmente, só degrada o país, a gente só degrada o ser humano, só degrada o indivíduo. Então, é um trabalho duro. Eu vou dizer a você que é o trabalho mais duro, né? Que é a conscientização. Mas não é impossível, né? Agora, a gente só vai conseguir fazer isso com políticas públicas, né? Afirmativas, nas questões raciais, nas questões de gênero, e também fazer um trabalho de conscientização de base, desde as comunidades mais carentes até os núcleos mais altos da sociedade. A gente não vai ter como a gente fazer isso sem o processo de conscientização. Agora, exemplificando políticas afirmativas, entre as quais uma das mais conhecidas é, por exemplo, as cotas, né? E aí eu coloco isso para saber de ti. Como contestar, com que argumentos contestar as críticas que ainda, por incrível que pareça, são feitas a essas políticas? Eu vou contar quando as cotas foram implantadas no Brasil, por volta de 2001, 2002. Eu levantava uma bandeira dentro da universidade que eu era contra as cotas, mas tinha uma ressalva. E aí todo mundo dizia que eu era racista por conta disso. E aí um dia eu tive a oportunidade de, numa palestra, explicar o porquê eu era contra, com algumas ressalvas. A minha preocupação na época não era só de colocar, né, o jovem negro periférico dentro da universidade, era a manutenção desse jovem negro periférico. Porque talvez fosse fácil, né, entre aspas, eu consegui entrar num curso de medicina, mas a gente sabe que para se manter num curso de medicina é muito alto, então meu medo era esses jovens saírem lá na frente frustrados por não conseguir se manter, porque a gente sabe que tem todo o deslocamento, tem alimentação, tem isso, mas só que cotas não é um privilégio, cotas é um reparo, O povo branco, ele precisa entender que durante muitos anos houve um privilégio, onde eles viveram, cresceram e enriqueceram em cima desse privilégio, enquanto o povo negro foi renegado a morar em guetos, a não ter educação formal. Então, é apenas reparação e muito mínima do que foi feito com todo o povo preto no Brasil. As cotas, eu digo que é o mínimo, porque além da gente oportunizar em concursos, além da gente oportunizar nas universidades, a gente precisa ter a certeza que a gente vai conseguir manter esse pessoal para poder manter a transformação da vida no futuro. Porque não adianta nada eu colocar um jovem na universidade, se daqui mais um ano ele não vai conseguir se manter lá. Eu só vou ter um dado que entrou, a gente conseguiu aumentar 60% de negros nas universidades. E os que terminaram? Exato. Considerando o custo só, entre outros elementos, de um livro, né, de uma especialidade, um catálogo, um tratado daqueles estudantes de medicina, que não são menos de algumas centenas de reais. Mas, mesmo assim, pode haver esperança. Sim, claro, a gente não pode perder a esperança jamais. Se a gente fizer uma análise do Brasil de 15, 20 anos para o Brasil de hoje, 2023, a gente já avançou muita coisa do que a gente viveu. Precisa avançar mais? Aí a gente tem uma galáxia ainda para conquistar. Mas a gente conseguiu avançar muito. Se a gente levar em consideração que hoje a gente já consegue... boa parte das mulheres hoje já conseguiram equiparar o salário, e hoje você vai vir mais uma lei aí que vai equiparar na iniciativa privada o salário de homens e mulheres. Então, é um avanço quando a gente consegue ver um jovem negro ganhando espaço de poder, de decisões. Uma mulher negra assumir o ministério, que é o primeiro na história do país, né? Que é o da igualdade racial. Então, você tem uma mulher que está assumindo o Ministério dos Povos Originários. Então, assim, é um avanço muito grande, é uma coisa muito linda de se ver. E eu espero que a gente consiga avançar muito, 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 muito mais. Socióloga, ativista, ex-candidata e colocado nesta edição do Com a Palavra, nome para 2024, para Maceió, Danúbia Barbosa.
muito obrigado pela entrevista. Eu só tenho a agradecer, estou à disposição. Precisando, né? Estamos aqui para falar um pouquinho de tudo, um pouquinho das andanças, um pouquinho dos projetos e do que vem aí pela frente. Sucesso. E a gente vai ficando por aqui. Como sempre, deixando um daqueles para refletir, né? De uma asiática. Nós só percebemos a importância da nossa voz quando somos caladas. Malala Yousafzai. Até.